Me dizem uma coisa, vocês conseguem escutar algum chiado, alguma interferência no áudio? Alguém pode me responder? Tá aparecendo imunização na tela e o áudio pra mim tá normal, prof. Tá bom. Obrigada. Até vou falar sobre isso. No cronograma de hoje, não era essa aula sobre imunização. Mas eu inverti, porque essa aula aqui eu dei uma atualizada nela. E aí eu inverti para dar essa aula hoje e a outra eu vou dar no outro dia, porque ela precisava de uma atualização mais minuciosa. E aí eu não consegui fazer, tá bom? Mas é só para justificar mesmo a inversão das aulas. Mas vocês vão ter todos os temas, ou hoje ou outro dia, tá? Não tem problema. É só para justificar vocês o porquê que hoje não é a aula que está no cronograma. Então, eu vou começar e o pessoal vai entrando, eu vou aceitando eles aqui. Então, a gente vai falar sobre imunização. Para muitas pessoas, esse tema é o mais difícil da saúde da criança, um dos mais difíceis. Atenção na hora de fazer os procedimentos, na hora de administrar uma vacina. Mas a gente vai ver que, apesar de ter muitas informações, não é um conteúdo difícil. Então, vamos lá. Qualquer coisa que tiver, qualquer intercorrência dos slides, vocês me avisem, que aí eu vejo o que eu faço aqui. Então, a imunização, ela ocorre de duas formas, né? A imunização ativa e a passiva. Professora, a senhora começou a gravar? Sim. Gravando já. Então, a imunização ativa, ela é obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos para aquele estímulo. A infecção natural confere imunidade ativa, natural e duradoura. Então, a imunidade específica ativa é aquela que a gente adquire quando pega alguma doença. Por exemplo, sarampo. Quem teve sarampo, só pega uma vez só. Teoricamente, a catapora, porque existem pessoas que pegam catapora 2 vezes. Mas isso é uma coisa mais rara. Habitualmente, a pessoa pega a catapora uma vez só. E tem estudos também agora com o Covid-19, que pessoas que contraíram o vírus desenvolveram imunidade, mas não é comprovado cientificamente ainda, e também não são todas as pessoas, porque há casos de reinfecção. Então, essa imunidade ativa é a imunidade conferida, a natural é conferida através das doenças e a artificial através das vacinas. A vacina, ela nada mais é que o vírus, né, inoculado no seu organismo de uma forma inativada, de uma forma atenuada, né, com seu poder de virulência diminuído. E o seu corpo reconhece isso como vírus e começa a produzir anticorpos. Então, a imunidade ativa, natural, é através das doenças que a pessoa adquire e cria uma imunidade, né? O corpo dela já tem anticorpos e quando ela tiver contato com aquela doença novamente, ele já vai trabalhar para neutralizar. E a artificial são as vacinas, que são inseridas, né? São exógenas, a gente fala, vem de fora, elas são inseridas no organismo da pessoa para estimular esse organismo a produzir anticorpos. A imunidade passiva, ela é conferida por meio de anticorpos maternos, por exemplo, por via transplacentária. Então, quando durante a gestação, a mãe passa esses anticorpos para o feto. Pela amamentação também, a mãe passa anticorpos já produzidos no corpo dela para o bebê, né, para o recém-nascido. Isso se chama imunidade passiva natural, né, que é um processo fisiológico do organismo. E a imunidade passiva artificial são os soros de imunoglobulina de origem humana.
Exemplo, o soro antitetânico, soro antiofídico, que vão produzir uma imunidade, né, momentânea. Vão produzir um efeito momentâneo. Por exemplo, você teve contato, né, com o agente, no caso, com a cobra, por exemplo, que picou, e aí é administrado um soro antiofídico que vai atuar nesse veneno para neutralizá-lo. Mas esse soro, ele é passageiro. Todas as vezes que a pessoa for picada por uma cobra, ela vai ter que tomar o soro. Não toma o soro uma vez só e beleza, não precisa mais. Diferente da vacina. Existem vacinas que são dose única e existem vacinas que são mais doses. Quando você toma o esquema completo das doses, significa que você está imunizado. Então, não precisa toda vez, né, todo ano, por exemplo, tomar uma vacina diferente. A não ser as vacinas que mudam, às vezes, as cepas que a gente fala, né? As suas composições, que é o caso da vacina H1N1, que todo ano tem campanha de vacinação e muitas vezes essa cepa é modificada, que a gente fala, né? A quantidade e o tipo do vírus, porque o vírus da gripe, ele se muta muito fácil, né? Ele tem diversas mutações, diversas formas de se modificar. Então, imunidade ativa e passiva. Ativa, natural e artificial. Passiva, natural e artificial também. Imunidade ativa natural, contração, né? Quando você contrai a doença. Imunidade ativa artificial, vacina. Imunidade passiva natural, através dos anticorpos da mãe para o filho. E artificial, os soros de administração. Eles falam soros heterólogos e homólogos. Então, que vão fazer essa função momentânea. Quem regulamenta e institui as vacinas, né, a imunização no nosso país, é o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. É um programa do Ministério da Saúde, que tem a função de gerenciamento, de abastecimento, de criação de vacinas. Então, foi criado em 1973 e tem como missão organizar a política nacional de vacinação, contribuindo para o controle, a eliminação e ou erradicação de doenças imunopreveníveis. Opa, voltou aqui, peraí. Imunopreveníveis. Então, qual é o objetivo do PNI? Né? Se perguntasse assim, qual é o objetivo do PNI? Controlar, né? Controle, eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis. Esse é o principal objetivo. E coordenado através do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde de cada estado e dos municípios também. Que é a Secretaria Municipal, no caso. Então, os objetivos específicos do PNI são contribuir para a manutenção do estado de erradicação da poliomielite. Então, a poliomielite, ela já tinha sido erradicada e voltou. Então, já tivemos alguns casos de poliomielite, né? Então, ela não é mais uma doença totalmente erradicada. Mas, o PNI, uma dos seus objetivos é contribuir para erradicar, né, essa doença. Contribuir para o controle do sarampo, da difteria, tétano neonatal ou acidental, né, da coqueluche, formas graves da tuberculose, da rubéola, em particular a rubéola congênita, cachumba, hepatite, febre amarela. Então, contribuir para o controle das doenças que são preveníveis através de imunização. Contribuir para o controle de outros agravos, coordenando os suprimentos e administração de imunobiológicos indicados para cada situação ou grupo de profissionais específicos. Então, o PNI ele vai controlar, né, vai contribuir para esse monitoramento dos agravos que são relacionados à vacina. Hoje a gente já vai até ver os eventos adversos. Então,
Ele contribui para o controle dos agravos, coordena suprimentos, envia vacina, né, para as secretarias estaduais de saúde, para as secretarias municipais, gerencia as campanhas de vacinação. Então, tudo é através desse programa. O PNI tem se modernizado continuamente. Então, sempre que surge uma nova vacina, também, né, as doses, às vezes, elas são modificadas, porque estudos comprovam que X doses já são suficientes, que uma dose já é suficiente. Então, ele vem se modernizando. Tanto para ofertar imunobiológicos novos, quanto para implementar e fortalecer já os mecanismos que existem, né? As estratégias para garantir o acesso da população às vacinas que são preconizadas pelo Sistema Único de Saúde. Especialmente os grupos mais vulneráveis, né? Idosos, crianças, profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas, deficientes físicos. Atualmente, o PNI disponibiliza 43 produtos entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Claro que esse número ele está sempre em crescente, né? Porque os soros, principalmente, são feitos com maior agilidade e as vacinas vão sendo incorporadas também nesse programa. Então, as vacinas estão entre os produtos biológicos mais seguros do mundo. Então, a vacina, ela é segura e deve ser segura. E nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos administrar essas vacinas livres de danos aos pacientes, né, aos usuários do sistema. Então, a vacina ela é eficaz e com a melhor relação custo-benefício. Porque, pensem, né? É mais barato tratar uma pessoa com poliomielite, por exemplo, ou é mais barato administrar a vacina? Com certeza, administrar a vacina é mais barato para o sistema público de saúde do que tratar a doença ao longo da vida dessa pessoa. Então, as vacinas, elas são seguras e eficazes. Por isso, precisam ser administradas com muita cautela. Ah, mas teve aí a reação, né, da vacina, do Covid, e suspenderam os trabalhos por conta da reação da vacina. A reação foi do paciente, a gente já vai até ver esse tipo de reação adversa inerente ao vacinado, então inerente à pessoa, né? Eu não chamaria, essa intercorrência ocorreu no receptor e não necessariamente não era um componente da vacina, mas sim a pessoa que recebeu a dose que teve algum tipo de reação, mas que não estava relacionada à vacina, mas assim ao seu organismo que recebeu essa vacina. Por isso que é preciso investigar, notificar esses casos de reação adversa para serem investigados. Para atingirmos os objetivos de vacinação, que é proteger as pessoas do adoecimento, é preciso que as vacinas sejam... Então, desde a produção dessa vacina até ela chegar na unidade de saúde, o transporte, a logística, né, de armazenamento precisa ser rigorosa para que esse imunobiológico chegue até, né, a unidade de saúde, a unidade básica, de uma maneira eficaz e que não venha ter nenhum tipo de reação ou prejudicar, né? Porque o que acontece às vezes? Ah, não, a vacina chegou, ela aparentemente está normal, mas por questões de armazenamento e perda de temperatura, ela perde a sua capacidade de imunizar. Então, a pessoa acaba tomando uma vacina que não vai surgir o efeito desejado. Então, as vacinas são componentes muito de manejo, né, muito detalhado, muito cuidadoso. Então, elas precisam de atenção especial. Vacinas permitem a prevenção, controle, a eliminação e erradicação das doenças que são imunopreveníveis. Assim, então, doenças imunopreveníveis são doenças que têm
vacina. Assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva. Então, as vacinas são relativamente baratas em relação ao que a saúde pública iria gastar com esse indivíduo caso ele adquirisse a doença. A administração desses imunobiológicos confere a imunização ativa ou passiva ao indivíduo, que são ativa na forma das vacinas e passiva na forma dos soros heterólogos e homólogos. Para que este processo se dê em sua plenitude e com segurança, as atividades de imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes, durante e após a administração dos imunobiológicos. Para administrar imunobiológico em uma unidade básica de saúde, a pessoa precisa fazer um curso de sala de vacina. Ela precisa ser capacitada na sala de vacina para administrar, porque as vacinas são produtos que requerem um manejo crítico, né? Um manejo detalhado antes da administração, para manter a temperatura, para não contaminar o frasco, durante a administração, né? A antisepsia correta, caso seja necessário, a aspiração da vacina, o preparo dela, tem umas que tem diluente, né? Tem o solvente, o soluto, você precisa preparar essa vacina para administrar. A dose que é essa vacina, se ela é meio ml, se ela é 1 ml. Então, qual que é a via de administração escolhida? Os cuidados, né, com esse local de administração. Os cuidados com o descarte desses imunobiológicos que sejam comprados de validade vencido, ou com as seringas e agulhas que são administradas. Então, requer um cuidado bem criterioso, igual a administração de medicamentos também. A vacina tem uma peculiaridade maior por conta da temperatura que precisa ser mantida. Ela precisa ser mantida a uma temperatura de 2 a 8 graus. Então, ela não pode ficar nem menos de 2 graus, nem mais que 8 graus. Isso é fácil quando ela está dentro da geladeira, mas se esse imunobiológico tem que sair da geladeira por algum motivo, isso pode comprometer a sua temperatura. Então, ele é muito minucioso. A sala de vacinação é uma área semicrítica. Então, ela deve ser destinada exclusivamente para a administração de imunobiológicos. Vocês podem perceber que a sala de vacina, ela é geralmente o menor espaço que tem na unidade. O menor cômodo, porque ela tem que ser usada somente para vacinação, não pode nem administrar medicação lá dentro, que às vezes, né, o usuário procura o serviço para administrar alguma medicação injetável e não pode administrar dentro da sala de vacina, devendo-se considerar os diversos calendários de vacinação. Então, a sala de vacinação é exclusiva. Geralmente, ela é pequena por conta da temperatura. Ela precisa ser mantida a uma temperatura alta para conservar as vacinas quando você precisa tirar. Marilza, quer falar alguma coisa? Já tá muito ruim aqui pra mim, tá caindo toda hora. E aí eu tô saindo pra ver se eu consigo ver o slide, porque não tá aparecendo nada pra mim. Ah, entendi. Será que é a sua internet? Olha, só tem problema na sua aula. Não sei por quê. Mais alguém tá com problema de não estar conseguindo me ouvir ou não tá visualizando os slides? Aqui tá normal, prof. Aqui eu caio. Pra mim não tá aparecendo a imagem. Aqui tá cortando o áudio às vezes. Aqui tá normal. Eu vou continuar e aí, qualquer coisa também depois vocês têm acesso à aula gravada. Vocês dão uma revisada onde ficou mais dúvida. Mas vamos lá. Porque aqui pra mim tá normal. Minha internet tá conectada. Tá tudo normal. Então, não sei porque, se é a rede de vocês também, né? Mas vamos indo, porque a aula online é assim. Depende da minha internet, depende Professora, da deixa eu só perguntar uma coisa.
Sim, Stephanie. Qual que é essa unidade que a senhora tá? Ah, não, essa não tem no livro. Essa aula não tem no livro. Tá. Não. Aí eu vou disponibilizar ela para vocês, tá? Bom. Tá procurando. Bom, foi uma boa pergunta, né? Que eu até esqueci de falar no início. Essa aula eu tirei toda do manual do Ministério da Saúde. 2 manuais, né? São diversos, são uns 3 ou 4 manuais que eu usei para essa aula. E aí eu fiz um consolidado deles. E eu posso disponibilizar como se fosse uma postilhinha para vocês estudarem. E vocês também têm acesso a essa aula gravada. Eu vou já postar no portal para vocês terem acesso. Mas eu disponibilizo também como se fosse uma postilhinha para vocês. Até o final da semana eu faço isso. E os manuais também coloco lá, caso vocês tenham interesse. Mas vamos lá. Então, depois eu disponibilizo para vocês. Então, a sala de vacinação, ela tem que ser exclusiva para vacinação. Não pode fazer nenhum outro tipo de procedimento. Para não contaminar esses imunobiológicos, né? Não correr o risco de contaminá-los. A sala de vacinação é importante. Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam máxima segurança, então reduzindo riscos de contaminação para os indivíduos e também para a equipe. Então precisa ter um rigoroso controle de biossegurança, de administração de medicamento, né? Sabe aqueles certos, paciente certo, via certa, dose certa. Então sempre conferir, né? Qual é a vacina, se tem dúvida em relação à dose. Olha, sempre tem um impresso na sala de vacina com as doses e o local de administração da vacina. Se é subcutânea, se é intramuscular, se eu vou fazer na perna, se eu vou fazer no braço. Então, tem todos esses critérios que a gente usa na hora de administrar uma vacina. E precisa ter cuidado, né? Essa pessoa ela vai em busca de uma vacinação para prevenir uma doença. E aí, qualquer tipo de erro ou contaminação desse produto pode acarretar danos, né? Danos graves, inclusive, para esses pacientes, para esses usuários do sistema. Então, qual que é a função do enfermeiro na sala de vacina? Deixa vocês refletirem aí uns minutinhos, uns segundinhos, né? Qual que é a função? O que o enfermeiro faz na sala de vacina? Além de administrar a vacina, né? Então, o enfermeiro, dentro da sala de vacina, ele, além de administrar a vacina, que, como eu já disse para vocês, precisa ter uma capacitação específica em sala de vacina, além dele administrar a vacina, nós, né, vamos fazer o gerenciamento dessa sala de vacina. Controle de doses administradas, controle de suprimentos para a sala de vacinação, né? Recursos materiais, gerenciamento dos recursos materiais. Por exemplo, a vacina de febre amarela. Quando você abre um frasco de febre amarela, você precisa administrar o frasco inteiro. Senão, você tem que jogar o frasco fora no final do dia. Ele não pode ficar aberto na geladeira. Por isso que existe um dia só de febre amarela. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando vai na unidade de saúde, fala assim, eu quero tomar vacina de febre amarela. Aí a pessoa fala assim, hoje não é o dia da febre amarela. Tem como você botar terça? Um exemplo, né? Terça-feira é o dia da febre amarela. Por quê? Eles precisam abrir esses frascos e administrar todas as doses. Por isso faz um dia só para concentrar todas as pessoas que querem tomar vacina nesse dia e para ir administrando e não ocorrer desperdício desse imunobiológico. Não é porque eles não querem, né? É porque por conta dessa questão logística mesmo de recursos materiais. E cabe ao enfermeiro gerenciar isso. Garantir, né, a seguridade da administração dessa vacina e também o mínimo de desperdício tanto para a unidade e o mínimo de dano também para esse paciente. A conservação desses imunobiológicos passa por um processo denominado rede de frio.
Então, a rede de frio é uma rede que é responsável pela conservação, né? Armazenamento, distribuição, planejamento, as normatizações, resoluções, RDC, né? Questões estruturais, como deve ser a sala de vacina, onde que essas vacinas devem ser armazenadas. Tudo isso, quem é responsável é a rede de frio, que é outro, né, manual do Ministério da Saúde, que é outra área do Ministério da Saúde, para instruir a manutenção desses imunobiológicos. E esse processo de confecção, armazenamento, distribuição, desde quando sai do Ministério da Saúde até chegar na unidade básica de saúde, se chama cadeia de frio, que é o caminho que esse imunobiológico vai percorrer até chegar na sua instância final. Esta, por sua vez, representa o processo logístico, recebimento, armazenamento, distribuição e transporte dos imunobiológicos. A sala de vacinação é a instância final da rede de frio. Então, é o último lugar que vão chegar os imunobiológicos, onde procedimentos de vacinação propriamente ditos são executados mediante campanhas, mediante ações de rotina e outras estratégias que a unidade possa usar para aproveitar da melhor forma os imunobiológicos. Então, dentro dessa rede de frio, a última instância é lá na ponta, né? Que é a sala de vacinação, que é onde a vacina vai ser administrada. Esse é o último lugar, dali a vacina é administrada e o seu frasco é descartado após a sua utilização, né? Após a utilização de todas as doses. Então, a gente tem algumas recomendações para a conservação dos imunobiológicos. Então, atenção que isso aqui, inclusive, cai muito em concurso, provas de residência para quem quer fazer, e é muito importante para quem for trabalhar também na área básica, né, na unidade básica. Então, para conservar os imunobiológicos, o equipamento, que é a geladeira, né, de conservação, deve estar distante da fonte de calor e de raios solares. Geralmente, as salas de vacina, elas têm as janelas encapadas. Depois que agora vocês vão na unidade, vocês vão reparar tudo isso. O tamanho da sala, né, que geralmente é a menorzinha por conta da temperatura. É a sala mais gelada da unidade. E, geralmente, as janelas são tampadas. Ou com papel, é um improviso. Para não incidir raios solares diretos dentro dessa sala. Porque os raios solares, se eles incidirem direto nessa geladeira, né, nesse equipamento de armazenamento dos imunobiológicos, ele vai afetar a temperatura desse equipamento e pode causar um aumento da temperatura, o que vai prejudicar a conservação dessa vacina. Então, fontes de calor, por exemplo, tomada. O refrigerador de vacina, ele não pode ficar grudado na tomada, pertinho, né? A parede está aqui, o refrigerador está grudado na parede e a tomada está bem aqui atrás. Ele precisa ficar afastado da parede, aqui até tem, cerca de 20 centímetros, para evitar essa fonte de calor. Atrás da geladeira, até dessas geladeiras domésticas também, convencionais, sai um vapor quente, né? Então, esse vapor, se estiver muito próximo da parede, ele vai sempre ficar girando o vapor quente e pode danificar a estrutura, né, e a temperatura desse refrigerador. Então, além de manter, né, longe das tomadas, longe da parede, pelo menos uns 20 centímetros, e que não tenha incidência de raios solares diretamente nesse refrigerador. Usar tomada exclusiva para o equipamento, então, uma tomada só para ligar a geladeira, porque podem ocorrer curtos-circuitos, né, e ter danos materiais e também
a questão da energia, né? As unidades de saúde, principalmente as mais antigas, elas não têm um sistema elétrico muito sofisticado, digamos assim. Então, para cada geladeira é uma tomada. Mesmo que tenha que dispor elas, geralmente é uma geladeira só, mas caso haja necessidade de outra, vai ter que ser cada uma em uma tomada. Não pode colocar extensão, não pode colocar aqueles T, né? Não sei qual que é o nome que vocês chamam isso. Aqueles adaptadores que, né, colocam várias tomadas dentro uma da outra, que isso pode causar curto-circuito e danificar a estrutura elétrica e sei lá, pegar fogo na fiação também. O calor dessa tomada, ela pode causar uma disfunção no fio elétrico, enfim, pode danificar essa geladeira, que vai refletir diretamente na temperatura que esse imunobiológico tem na geladeira. Está dentro dela, né? Então, a temperatura interna, isso aqui é importantíssimo, a temperatura interna do refrigerador, a temperatura ideal, geralmente, é de 5 graus. 5 graus. Preferencialmente 5 graus, então é o ideal. Se você falar qual que era a temperatura ideal, é 5 graus. Mas a temperatura pode oscilar de 2 a 8 graus. Então, 2 a 8 graus é uma temperatura aceitável. Não pode ser maior que 8 e não pode ser menor que 2 graus. Preferencialmente 5 graus. Deve-se verificar a temperatura 2 vezes ao dia. Então, geralmente de manhã e ao final da tarde, né? Ao encerrar o expediente da unidade, verifica-se a temperatura e anota em um impresso específico. Geralmente esse impresso fica colado na geladeira da sala de vacina ou em algum lugar de fácil acesso, para que possa ser anotada essa temperatura todos os dias. A geladeira, ela tem um termômetro lá dentro. Antigamente usava-se muitas geladeiras domésticas, né? E aí elas tinham que colocar o termômetro digital ou de mercúrio mesmo. Mas hoje em dia as geladeiras próprias para imunobiológicos já vêm com esses termômetros embutidos, né? Como se fosse aqueles freezers verticais que já vem com a temperatura no visor. As geladeiras próprias para conservar imunobiológico já vem com esse visor e com um termômetro interno que vai medir essa temperatura. Mas dependendo da unidade, ainda não tem esse dispositivo de acesso e é necessário medir a temperatura, né? Através do termômetro de mercúrio ou digital. Então, usar o equipamento exclusivamente para conservar imunobiológicos. Quero pôr uma garrafinha de água lá, porque eu fico aqui dentro, né, da sala de vacina, eu não preciso sair para pegar água. Não pode. Eu quero colocar um sanduíche que eu vou comer no lanche da tarde. Não pode, porque senão fica abrindo a geladeira a todo momento e essa água, esse alimento pode contaminar o imunobiológico. Então, não pode colocar mais nada além da vacina dentro da geladeira da sala de vacina. Algumas medidas de segurança devem ser adotadas pelos serviços de vacinação que utilizam refrigeradores domésticos. Então, ainda, hoje em dia, é bem mais difícil, mas ainda existem locais, né, unidades de saúde que contêm um refrigerador doméstico para armazenamento das vacinas. Então, identifique o equipamento com um aviso. Uso exclusivo de vacinas. Porque se esse refrigerador é doméstico, às vezes leva a pessoa a pensar que pode ser armazenado alimentos, né, água dentro desse refrigerador. Mas não. Quando a gente usa um refrigerador doméstico para colocar vacina,
você faz uma plaquinha, né, um papel escrito uso exclusivo de vacina. Mesmo que essa geladeira esteja dentro da sala de vacinação, é interessante identificá-la, tá? Porque se ocorrer algum dano ao imunobiológico, a pessoa que colocou o alimento dentro da geladeira na sala de vacina vai falar que não sabia que aquela geladeira não podia ser armazenada alimentos. Então, toda vez, né, que a gente puder se prevenir, né, puder facilitar o serviço, puder prever os danos, é interessante que se faça. Instale o termômetro digital de cabo extensor, posicionando isso para geladeira doméstica, tá? A geladeira de imunobiológico, ela já vem com tudo isso pronto, não precisa instalar o termômetro. Mas a gente passa as informações de geladeira doméstica porque às vezes vocês vão trabalhar em algum lugar que ainda não tem geladeira de imunobiológicos. Então, instalar o termômetro com o cabo extensor posicionando o sensor no ponto central da geladeira. Então, esses termômetros, eles têm essa caixinha, né? E eles vêm com um fiozinho e dentro tem uma estruturazinha que é um cabinho, tipo uma pontinha de um cabo. E você tem que colocar essa ponta dentro da geladeira de uma maneira que ela fique pendurada. Por exemplo, ó, vou usar esse cabo USB aqui. Aqui tá a grade da geladeira. Você tem que passar esse termômetro e deixar ele assim, ó. Esse é o sensor. Por quê? Se eu deixar o sensor grudado na parede da geladeira ou em cima da grade, ele pode me dar uma leitura de temperatura incorreta, porque ele está em contato com uma superfície. O ideal é que ele fique solto bem no centro do equipamento, né? Bem no centro da geladeira. Não coloque dentro de frascos. Às vezes a pessoa pega um frasco, né, um vidro, e coloca o sensor dentro. Isso pode mascarar a temperatura ideal, né? A temperatura correta. Às vezes ele vai até aumentar a temperatura, sendo que não há necessidade. Então, sempre tomar esse cuidado, caso a geladeira seja doméstica, não deixar o sensor grudado, nem em contato com nenhuma superfície. Aí, geralmente, coloca-se o sensor e prende com uma fitinha mesmo, um esparadrapo, uma fita, aquelas fitas brancas que tem nas salas de vacina, só prender para ele não ficar se movimentando. Aqui é um exemplo de geladeira doméstica para vacinação, um exemplo. Claro que tem outras também. E essa geladeira aqui estava em construção, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver o cabo, ele vem da porta. E ele tem um nozinho aqui, bem no meio. E o sensor dele tá pendurado. Nessa foto não dá para ver, mas o sensor ele deve ficar, né, penduradinho entre essas grades. E na prateleira de baixo não tem que ter nenhum imunobiológico. As caixas não podem ser empilhadas, por exemplo, para chegar e encostar nesse termômetro. Tem que ter essa atenção. Então, fixe no refrigerador o mapa de registro. Lembra que eu falei que tem que registrar a temperatura 2 vezes por dia? É através desse mapa de registro. Para controle da temperatura e realizar a sistemática leitura. Quando era termômetro de mercúrio, quando, né, não faz muito tempo isso, alguns locais ainda devem ser. Quando eu fiz faculdade, a gente tinha que ler no termômetro de mercúrio. Nossa, parece que é pré-histórico, né? Mais ou menos há 6 anos atrás, eu fiz saúde da criança, mais ou menos 8 anos atrás, meio pré-histórico era um termômetro de mercúrio. Então, essa leitura ela tinha que ser muito rápida, porque você tem que abrir o termômetro, né, e olhar o termômetro de mercúrio para acompanhar, né? Então, tinha que ser muito rápido para o imunobiológico não perder a temperatura. Agora, a maioria das geladeiras já tem aquele termômetro digital. Então, a gente consegue olhar pela parte de fora, porque o cabo fica dentro da geladeira, mas o visor, né, do termômetro fica para fora. Então, a gente já consegue ver. E a geladeira própria para imunobiológico, ela é sensacional. Ela é própria para isso. Ela tem a porta transparente de acrílico, que você consegue visualizar os imunobiológicos lá dentro. Então, quando você abre a porta, você já sabe aonde está
a vacina e só vai e pega. Quando era geladeira doméstica, né, você tinha que ficar procurando. Se for, até você conseguir pegar a rotina, né, memorizar onde estavam as vacinas, você precisava ficar procurando. E a geladeira própria, né, para imunobiológico, ela vem com um termômetro embutido e vem como se fosse um freezer vertical com a temperatura já num visorzinho que é fixo na geladeira. Então, ela é sensacional, muito bom. Eles já existem esse tipo de geladeira em diversas unidades de saúde. A maioria já tem, mas ainda não é uma totalidade. Então, esse mapa deve ser registrado a temperatura, a hora, a temperatura máxima, mínima, a temperatura do momento. Então, nesse termômetro mostra qual foi a temperatura máxima atingida por esse termômetro nas últimas 24 horas. E a temperatura mínima atingida por esse termômetro nas últimas 24 horas. Então, tudo isso ele mostra e a gente anota. A temperatura que está no momento, está 6 graus, um exemplo. Anota lá e a assinatura de quem fez essa leitura. Então, deve ser feita, né, no final e no início da jornada de trabalho. Então, geralmente, quando a unidade abre, no início da manhã e depois no final da tarde, quando a unidade fecha. Sempre registrar. Por que tem que registrar a temperatura todos os dias, 2 vezes por dia? Se a vacina der alguma reação, vai se investigar, né? Através da notificação, vai fazer a investigação de como essa pessoa tomou esse imunobiológico, aonde ele estava armazenado, em qual geladeira, qual que era a temperatura, qual foi a temperatura da geladeira nessa última semana. Para saber, tem que ter registrado, né? Então, esse registro é importante para identificar, caso tenha algum evento adverso, se esse evento é relacionado à vacina, é relacionado ao armazenamento, ou é relacionado ao paciente, ou é relacionado à forma de administração. Então, é interessante saber, porque não pode simplesmente falar assim, deu uma reação à vacina, vamos cancelar a vacina, vamos suspender. Não pode fazer isso. Precisa ter uma investigação para saber da onde, né? Por que essa vacina está causando esse efeito? O estoque de imunobiológicos no serviço de saúde não deve ser maior do que a quantidade prevista para o consumo em um mês, a fim de reduzir os riscos e exposição aos produtos, né, a situações que possam comprometer sua qualidade. Então, cabe ao enfermeiro fazer o provimento dessas doses. Por um exemplo, por mês eu faço 100 doses de febre amarela. Mas no próximo pedido, acho que eu vou pedir 150. Vou solicitar à secretaria 150, justificando que pode ser que aumente a demanda. E aí você solicita 150 doses ao invés de 100, que é o que usualmente você usa. E essas 50 doses não são administradas, porque a sua demanda não é de 150 doses, a sua demanda é de 100. Para descobrir essa demanda, você precisa ir acompanhando as vacinações, que são registradas agora no eSUS, né? Antes era num caderno de vacinação, agora é direto no eSUS, através do cartão do SUS. Então, você vai pedir 50 doses a mais de vacina que vão estragar, provavelmente. Que vão vencer, que vão ser descartadas. E para quê? Se a sua necessidade não era essa. Então, o enfermeiro precisa gerenciar, né, essas doses da vacina para que não ocorra desperdício delas. Esses imunobiológicos, eles são organizados em bandejas. Não sei se vocês viram na foto da geladeira, tem algumas bandejas de plástico. De preferência que elas sejam furadinhas, né? Não sejam aquelas bandejas rígidas. Mas se não tiver, não tem problema. É preferencialmente. Sem que haja necessidade de diferenciá-lo por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento. Para geladeiras próprias para imunobiológicos, não precisa distribuir as vacinas entre virais e bacterianas. Simplesmente você organiza o refrigerador da forma que achar melhor, né, a logística para você fazer a administração desses imunobiológicos. Entretanto, os produtos com prazo de validade mais curto devem ser dispostos na frente. Então, se você viu, chegou, né, imunobiológico. Aí, um lote
está com vencimento, vamos colocar para janeiro de 2021. E o outro lote está com vencimento para maio de 2021. Essas vacinas com vencimento de janeiro, elas têm que ser dispostas na frente. E as que têm vencimento posterior a janeiro, atrás. Para que se use as primeiras doses, né? Administre as doses que vão vencer. Que não basta só pegar o imunobiológico e colocar na geladeira, e às vezes sem se atentar à data de validade. Inclusive, na hora da administração, é necessário conferir a data de validade dessa vacina. Inclusive, ela vem anotada no cartão. Então, prestar atenção, né, no mês e no ano de validade para não administrar imunobiológico vencido. Então, não tem necessidade de organizar por viral, bacteriana, soros, por exemplo. É somente colocar as que têm vencimento, né, mais próximo na frente. Isso para geladeiras, né, que são próprias para imunobiológicos. A geladeira doméstica, ela precisa ser limpa, né? A geladeira do imunobiológico também. Mas a doméstica, ela é um pouco mais complicada, porque a geladeira não é aquela geladeira duplex, nem frost-free. É uma geladeira inteiriça, né? Geralmente uma geladeira que produz gelo. Então, a limpeza deve ocorrer quando o gelo atingir meio centímetro. Então, antes de fazer a limpeza, né, viu que o gelo atingiu meio centímetro. Se a geladeira for frost-free, que não faz gelo, ou for a geladeira própria para imunobiológico, basta fazer a higienização dessa geladeira. Caso seja ainda, né, aquele refrigerador que produz gelo, você vai precisar ter algumas atitudes antes de limpar essa geladeira. Preparar uma caixa térmica. Geralmente nas unidades de saúde tem caixa térmica ou tem aquelas caixas de isopor também. Você precisa preparar essa caixa para receber os imunobiológicos que estão na geladeira que você vai limpar. Tanto para quando você vai limpar a geladeira convencional, né, de vacina, ou a geladeira doméstica para vacina. Porque você vai ter que tirar, como ela vai ficar muito tempo aberta para você fazer a limpeza, né, ou o enfermeiro, ou o técnico, ou alguém da equipe da saúde da família para fazer essa limpeza, a gente precisa trocar essa vacina de lugar, limpar a geladeira para depois devolver ela lá. Para que isso aconteça, precisa se ambientar essa caixa térmica. Como? Coloca-se gelox, não sei se vocês já viram gelox, eu acho que eu tenho até uma foto aqui, ó. Esse gelox, essas placas de gelo, coloca-se, né, dispostos na caixa térmica, aqui até tem a foto, ó. Forra essa caixa toda com gelox, espera 30 minutos e mede a temperatura lá dentro com um termômetro portátil. Então, mediu a temperatura, deu de 2 a 8 graus, pode transportar esse imunobiológico. Tem que ficar sempre conferindo a temperatura. Isso ocorre muito em campanhas de vacinação, né? Também, quando se faz... Por exemplo, teve essa campanha da H1N1 no início do ano, que foi uma campanha enorme. A vacinação drive-thru, por exemplo. Ficavam-se grandes compartimentos térmicos com as doses das vacinas. Então, esses compartimentos eram periodicamente monitorados. Tinha uma pessoa só para monitorar a temperatura desses compartimentos para garantir que essa temperatura, né, estivesse entre 2 e 8 graus para garantir a imunização. Transfira os imunobiológicos. Ai, deu vontade de espirrar, passou. Desculpa aí. Transfira os imunobiológicos para a caixa térmica após a ambientação. Então, ambientou, viu que a temperatura está ideal, entre 2 e 8 graus, pega os imunobiológicos da geladeira e coloca nessa caixa. Faz a limpeza da geladeira, liga a geladeira, espera ela atingir a temperatura novamente, de 2 a 8 graus, e transporta esse imunobiológico da caixa térmica para a geladeira, novamente. Então, você lacra, né, essa caixa com fita adesiva ou deixa ela tampadinha, caso alguém vá se
precisa de imunização, as vacinas estão lá de forma segura, né, armazenada de forma segura e não perderam a sua temperatura. Aqui é o transporte e conservação desses imunobiológicos. Essa é a rede de frio. Aqui não dá para colocar a imagem muito grande, né, mas no manual vocês conseguem ver certinho essa imagem. Então, o laboratório que produziu vai para instância nacional, né, que o Ministério da Saúde, por exemplo, a Fiocruz produz, vai para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde faz o transporte até o estado, manda aqui para Mato Grosso. E aí, Mato Grosso faz a distribuição para os municípios, né? Geralmente vem para Cuiabá, que é a capital, e Cuiabá faz a distribuição para os municípios. E aí faz o transporte novamente até chegar na unidade de saúde, o município, né, vai gerenciar a sua quantidade de vacina recebida e vai distribuir, né, vai dividir, digamos assim, entre as unidades de saúde até que chega na pessoa, na criança, para ser administrada. Então, olha só esse processo, essa logística que não é fácil, não é rápida. Então, precisa ter um critério rigoroso de acompanhamento da temperatura desse imunobiológico, desde a produção até chegar para a administração no indivíduo. Então, é bem rigoroso trabalhar com imunobiológicos. Aqui eu já tinha mostrado, mas é um exemplo de como preparar a caixa térmica, né? Tanto para o transporte quanto para a limpeza do refrigerador. E antes era assim, ó. Caso tenha alguma geladeira doméstica, né? Ela era feita dessa forma. No congelador tinha gelo reciclável, que são os gelox, né? Que eu falei. Geralmente são estruturas que dentro tem gel. E eles congelam e descongelam, não é igual a água, né? Que fica mole. Eles são estruturas rígidas de plástico. Na primeira prateleira ficavam vacinas que poderiam se submeter a temperaturas um pouco maiores, né? Tríplice viral, febre amarela, a VOP. E na segunda prateleira, vacinas bacterianas, meningo, pneumo e o termômetro. E na terceira, o estoque de vacinas e soros e diluentes, porque existem vacinas que precisam ser diluídas. Então, a vacina ela já vem o soluto, né? E vem o diluente para você diluir. Na prateleira inferior, garrafas com água e corante. Por que corante? Para a pessoa não beber essa água, para identificar que é uma água que não pode ser bebida. E as garrafas ajudam a manter a temperatura dessa geladeira doméstica. Geladeira própria para imunobiológico não precisa. E na porta não colocar vacinas, nenhum outro produto, né, de imunobiológico. Porque como abre a porta, ela tem contato, né, ela perde temperatura mais rápido. Mas não é necessário mais fazer essa organização. Porque a geladeira, ela tem, né, a geladeira própria para a imunização, ela já tem essa temperatura regulada e distribuída uniformemente pela geladeira toda. Aqui a organização, ó, como eu falei para vocês, essas cestinhas, geralmente elas são todas furadinhas assim, para não impedir com que a temperatura circule. E aí, cabe a cada instituição, né, organizar da forma que acha melhor. Ó, aqui tem a VOP. Aqui tem algumas vacinas. E existem locais que eles... Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá aparecendo um ruído aqui para mim. Se vocês quiserem perguntar, levanta a mão. Tem uma mãozinha aqui no Teams. Vocês podem apertar, levantar a mão, que aí eu vejo aqui com mais agilidade do que quando vocês só ativam o microfone. Então, existem lugares que até identificam aqui, escrevem no papel, por exemplo, tríplice viral, e coloca com uma fita aqui e vai identificando cada coluna dessa com um tipo de vacina. Então, a organização vai de unidade para unidade. Não armazene comida, bebida, né, água para beber, né? Água que você vai ingerir dentro da geladeira de vacina. É estritamente proibido.
armazenar qualquer coisa que não seja imunobiológico dentro dessa geladeira. Então, os procedimentos para a administração da vacina não é recomendado a asepsia da pele do usuário. Então, não passa álcool? Não passa álcool. Algodão com álcool igual na punção venosa, né, ou na intramuscular, por exemplo. Somente quando houver muita sujidade. O que acontece? Às vezes a pessoa chegou da rua, está muito suada, ou você observa que o braço dessa pessoa está muito sujo, aí você vai passar um algodão com álcool e esperar ele secar totalmente. Quando tiver totalmente seco esse álcool, você vai fazer a administração da vacina. Caso essa pessoa não apresente sujidade no braço, por exemplo, estou dando um exemplo do braço, você não precisa fazer asepsia com álcool. Não é recomendado, porque o álcool ele pode influenciar no processo de absorção dessa vacina. Então, não é recomendado. Passa o que, professora? O algodão seco. Passa o algodão seco, administra a vacina, depois põe o algodãozinho, né? Caso tenha algum tipo de sangramento, alguma coisa. Só. Se tiver muita sujidade, passa o álcool 70%, espera ele secar completamente, ser evaporado, né, ou absorvido pela pele, e só assim faz a administração do imunobiológico. Para não correr o risco de ter reações relacionadas a esse álcool, né? Porque o álcool é um produto químico, ele é um produto que vai fazer uma limpeza e ele pode interferir no funcionamento dessa vacina. Então, vamos ver o calendário vacinal agora. Então, atenção! Esse calendário são as vacinas básicas indicadas pelo Ministério da Saúde. São vacinas disponíveis no SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Existem outros tipos de vacina, principalmente nos planos privados, né? Nas clínicas privadas. Mas aqui a gente traz as que tem disponível no Sistema Único de Saúde. Quando a criança nasce, geralmente essas doses são administradas no próprio hospital maternidade. Vacina de BCG, que previne contra as formas graves de tuberculose, que é uma dose só. Caso não forme a cicatriz, né, geralmente recomenda-se uma outra dosagem. Existem pessoas, até eu no meu aqui, é desse lado. Eu tomei 2 doses de BCG. Uma quando eu nasci e outra eu acho que eu tinha uns 7 anos. Mas, porque a primeira não ficou uma cicatriz, não ficou nada, era como se eu não tivesse sido imunizada. Existem algumas que ficam só uma pontinha, eu tô até olhando aqui a minha, fica só uma pontinha mesmo, não fica aquela cicatriz da BCG, né, porque a BCG forma uma pápula, uma bolha, ela rompe, forma crosta, e aí essa crosta vira aquela cicatrizinha. Tem gente que não tem essa cicatriz, tem só uma bolinha. Tudo bem, está imunizado da mesma forma. Só que tem pessoas que não tem reação nenhuma, não ficou nenhuma marca. Aí ou precisa readministrar a vacina, ou faz-se um teste, né, sorológico para saber se já teve contato com a vacina BCG. E quando nasce também, toma uma dose de hepatite B. Então, nasceu, já toma BCG e hepatite B. Geralmente, no hospital maternidade, se ele não tem sala de vacina, a criança é encaminhada para a unidade de saúde próxima da sua residência, assim que ela tem alta no hospital. Com 2 meses, a criança vai tomar 4 vacinas. Pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. Vacina de poliomielite, que é a VIP, que é a injetável, VIP injetável, VOP oral. Tá? Então, já fazem essa associação. As 2 são vacinas de poliomielite, mas uma é VIP e a outra é VOP. VIP injetável, VOP via oral. Pneumocócica, pneumonia, otite, meningite e outras doenças que são causadas pelo pneumococo.
E rotavírus. Então, o rotavírus, a criança toma penta, poliomielite, pneumo e rotavírus. A vacina de rotavírus é via oral. Então, nesses 2 meses, a criança vai tomar 3 picadinhas. Geralmente, nessa idade, o local de vacinação é na perna, tá? Vasto lateral da coxa. Por conta do tecido muscular, né? O braço da criança quase não tem tecido muscular. Então, na perna. Ah, mas são 3 vacinas, como é que eu faço? Dá 2 em uma perna e uma na outra. Aí, em uma das pernas, você faz uma um pouquinho mais para cima, outra um pouquinho mais para baixo, para não fazer uma em cima da outra. E faz uma na outra perna, uma alternativa. Com 3 meses, a criança vai tomar a meningo-C, né? Meningocócica C. A primeira dose. Só uma vacina. Com 4 meses, são as mesmas doses de 2 meses. Oi, Eric. Oi, tá ouvindo? Uhum. Quando a gente for aplicar a da poliomielite, a gente que escolhe a via que vai dar, se vai ser oral ou intramuscular ou tem a certa? São 3 doses de injetável e uma de... Só o reforço é via oral agora. As 3 doses obrigatórias são injetáveis. Tá bom? Entendi. Ok, Entendeu? obrigado. Nada. Só o reforço que é a gotinha. Antes eram 2 doses de VIP injetável e a última dose era de VOP via oral. Mas agora atualizou. Agora não, acho que faz uns 2 ou 3 anos atualizou o calendário. São 3 injetáveis e só o reforço que é a gotinha, que é a via oral, então. Então, não somos nós que escolhemos, é padronizado pelo Ministério. Essa foi uma excelente pergunta, inclusive. Então, 3 doses de VIP e um reforço de VOP. Então, as vacinas de 4 meses, elas são iguais às vacinas de 2 meses, só que a segunda dose. Então, pentavalente, VIP, pneumo e rotavírus. A vacina de 5 meses é igual a de 3 meses, só que a segunda dose. Então, meningocócica C é a segunda dose. 6 meses já é um pouquinho diferente. Vai tomar a terceira e última dose da pentavalente e a terceira e última dose da VIP. Então, é VIP, VIP, VIP. 3 doses injetáveis. Com 9 meses, a criança vai tomar a dose única, né, da febre amarela. Essa vacina deu o que falar, foi uns 2 anos atrás que a gente teve um surto de febre amarela. Então as pessoas ficaram enlouquecidas querendo tomar vacina de febre amarela. Mas uma vez tido contato com o vírus, não é necessário tomar a vacina novamente. Aos 12 meses, então quando a criança completa 1 ano, tomar a tríplice viral, primeira dose, um reforço da pneumo e um reforço da meningo. Importante, febre amarela e tríplice viral não podem ser administradas juntas, no mesmo dia. Aqui eu tô falando do caso da criança. Às vezes a criança não tomou de febre amarela com 9 meses, aí a mãe já leva com 12 meses e fala, vacina de febre amarela tá atrasada, já vamos dar tudo junto. Não pode dar tríplice viral e febre amarela junto, no mesmo dia, que elas podem causar soroconversão. Uma pode inativar a outra, por conta dos seus componentes, ou causar uma reação adversa no paciente. Adultos também. Principalmente, né, a gente vai se deparar muito no decorrer profissional, que esse adulto ele vai chegar lá com a carteira de vacinação ou não tem, fala assim, eu preciso tomar as vacinas para o meu trabalho. Meu trabalho exigiu as vacinas. E aí ele vai ter que tomar febre amarela, hepatite B, ADT, né, que é de difteria e tétano, e a tríplice viral. Então, ele vai ter que tomar as primeiras doses da DT, a de tétano, de hepatite B, e tomar, sei lá, a tríplice viral. Se for o dia da febre amarela, dá a febre amarela e deixa a tríplice para outro dia. E aí fala, olha, sei lá, daqui 30 dias você retorna aqui para tomar a febre amarela ou para tomar a tríplice viral. Porque não pode administrar as duas juntas. Pode ser um intervalo de 1 semana, 15 dias, depende, né? Fala para a pessoa, tal dia é o dia da febre amarela, se você puder voltar aqui para tomar,
Ou se no dia que a pessoa for, já for o dia da febre amarela, você já administra e deixa a tríplice para outro dia. O importante é não administrar as duas juntas. Não podem. Pode causar uma reação adversa grave. Com 15 meses, a criança vai tomar o primeiro reforço de difteria, e tétano, a vacina oral lá de poliomielite, a VOP, como reforço, hepatite A e a tetraviral, ou tríplice varicela. Agora já tem tetraviral em quase todas as unidades. Mas se não tiver, pode administrar a tríplice mais a vacina de varicela separado, que também tem. Com 4 anos, a criança vai tomar o segundo reforço de DTP. Então vamos só para a título de curiosidade. DTP com letra maiúscula, toda maiúscula, é para criança. DT, só o DT é para adulto, difteria e tétano para adulto. E DTPA é a vacina de difteria e tétano e coqueluche para gestante. Então, DTP, criança, DT, adulto e DTPA, gestante. Porque cada uma tem o seu componente. Então, precisa prestar atenção também na hora de administrar. E na hora que vocês verem essas siglas, então, relacionado à vacinação, vocês já sabem. Então, o segundo reforço de VOP, via oral, e a varicela também seria uma única dose. Crianças de 6 meses a 5 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias, menores de 6 anos, né? Deverão tomar 1 ou 2 doses da vacina de influenza, que é a vacina da gripe, né? Durante a campanha que tiver anual ou durante campanhas sazonais, né? Caso essa criança vá na unidade e não tenha tomado, já tenha disponível, também pode administrar fora da campanha. Importante. A vacina de poliomielite oral, ela é administrada por 2 gotinhas. São 2 gotinhas. Ela vem uma bisnaga, vamos supor, vem uma bisnaga mole, né? Não é rígida, não é dura. E aí, essa vacina, ela é aplicada 2 gotinhas. Quando eu já tive um exemplo de quase ocorrer um erro de administração de vacina. Só não ocorreu porque o profissional estava bem atento. O que aconteceu? Na hora de administrar a vacina, era de poliomielite. A pessoa pegou o frasquinho de poliomielite, administrou, e antes dela administrar, na verdade, a hora que ela estava na geladeira, ela olhou para o profissional e falou assim: é o frasco inteiro, né? O enfermeiro falou: não é inteiro, são 2 gotas só. Então pensem, dentro de um frasquinho de VOP vem 50 doses. E esse profissional, por falta de conhecimento, ia administrar as 50 doses de uma vez em uma criança. Então, eu falo para vocês o que poderia ter acontecido caso essas 50 doses tenham sido administradas nessa criança. Ela poderia ter paralisia infantil causada pelo erro de administração da vacina. Então, ela foi lá para se prevenir e, por um erro profissional, ela acabou ficando, né, com a paralisia por conta da superdose da vacina. Então, por que eu dei esse exemplo? Esse exemplo é real. Ele aconteceu mesmo, e a gente não está livre de acontecer esse tipo de erro. Estudem. Por isso que para trabalhar você tem que ter uma capacitação especial, própria para isso. Estudem, gente. Vocês nunca vão perder por estudar. Não consegue decorar, memorizar? Faz um impresso. A VOP é na boca 2 gotas. A VIP é meio ml intramuscular. Pronto. A DTP é meio ml intramuscular.
A hepatite B até 19 anos é meio ml. Acima de 20 anos é 1 ml por via intramuscular no braço, porque é um adulto. Entende? Você faz seu resuminho e leva para você trabalhar, para evitar esse tipo de erro. O que gerou confusão para esse profissional? A vacina de rotavírus, ela também... o frasco inteiro. Vem uma seringa, né? Uma seringuinha com a vacina pronta, já de rotavírus. Você só tira e dá o frasco inteiro, que é 1,5 ml, via oral. Isso confundiu, ela achou que a VOP, essa pessoa achou que a VOP também poderia ser administrada dessa forma. Poderia ser administrado o frasco inteiro, mas a VOP é 2 gotinhas só. A de rotavírus, que é o frasco todo. Então, por que eu tô dando esse exemplo para vocês? Não é porque é uma vacina que a gente vai descuidar. Ah, não, é rapidinho, 1,5 ml é rápido. Colocou aqui, aplicou, tirou. Não, você precisa aspirar para não pegar vaso sanguíneo. Se você administrar a vacina no vaso sanguíneo do paciente, você vai danificar, você pode trazer sérios danos, pode até necrosar o músculo. Então, são coisas que podem acontecer. Falar, nossa, mas quem que vai fazer isso? É inerente ao ser humano o erro. Então, quanto mais distraídos ou confiantes essa pessoa se apresenta, mais ela está propensa ao erro. Então, precisa estar atento a isso, tá? Então, dei um exemplo para ter muita atenção na administração de medicamentos e na administração de imunobiológicos também. Do adolescente, então, para as meninas de 9 a 14, para os meninos de 11 a 14, o HPV. Então, toma uma dose, depois de 6 meses, outra dose. Então, a faixa etária é diferente para meninos e para meninas. E entre 11 e 14 anos, né, que é a vacinação do adolescente, tem que tomar um reforço de meningocócica. Então, quando a gente vai pegar o cartão de vacina, né, a caderneta da criança, a gente tem que observar todas essas vacinas que estão atrasadas ou não. Dos 10 aos 19 anos, caso a pessoa não tenha comprovação vacinal, né, a depender da situação vacinal dela, ela vai ter que tomar 3 doses de hepatite B, 1 dose de febre amarela, se não tiver tomado nunca, né, na infância. A duplo adulto, que é a DTP ou a DT, nesse caso aqui é DT, previne a difteria e tétano, então tem que tomar um reforço a cada 10 anos, perdão. Se a pessoa não tiver tomado nenhuma dose, ela vai precisar tomar 3 doses de tétano. E a tríplice viral, 2 doses, dependendo da situação vacinal, né? Então, a tríplice viral, quem já tomou, não precisa repetir as doses, já está imunizado. E a pneumonia. Então, sempre dessa vacinação dos 10 aos 19 anos, vai depender da situação vacinal anterior dessa pessoa. Se ela já cumpriu todos os esquemas, já tomou todas as doses, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de vacinação, a não ser de HPV, que é obrigatória, né, nessa faixa etária. Resumindo os calendários de vacinação. Preparem o print aí, mas eu vou mandar para vocês, né? Se quiserem já adiantar. Calendário da criança até os 4 meses. Então, nasceu BCG hepatite B. 2 e 4 meses, penta, VIP, pneumo e rotavírus. 3 e 5 meses, meningocócica. 6 meses, penta e VIP. 9 meses, febre amarela. 12 meses, reforço da pneumo e da meningo. E tríplice viral, primeira dose. 15 meses, reforço da penta, reforço da VIP, que na verdade o reforço vai ser com a VOP, hepatite A e tetraviral. E aos 4 anos, reforço da penta, reforço da VOP e varicela. A varicela pode ser tomada até os 6 anos. Resumindo. Do adolescente, dos 9 aos 19 anos, né, adolescente e jovem, meninas de 9 e 14, meninos de 11 e 14, HPV 2 doses, com diferença de 6 meses para uma e a outra. De 11 e 14 anos, um reforço de meningocócica, e entre os 10 e 19 anos, a depender da situação vacinal, febre amarela, hepatite B, duplo adulto e tríplice viral.
E aqui tem do adulto também, coloquei só a título de curiosidade, né? Entre os 20 e 59 anos. Então, todo mundo tem que ter comprovação dessas vacinas no calendário do adulto. Febre amarela, hepatite B, duplo adulto e tríplice viral. Agora a gente vai ver a vigilância dos eventos adversos pós-vacinação. Gente, eu vou pedir só um minutinho que eu vou colocar água aqui na minha garrafa e já volto. É um minuto. Só um minuto. Voltei. Vamos lá, continuar. Agora já vamos falar sobre os eventos adversos. Então, vamos lá. Eventos adversos pós-vacinação. Então, o que pode acontecer após a administração de uma vacina? Alguns eventos adversos, assim como os medicamentos também ocorrem, nas vacinas também podem ocorrer. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a farmacodinâmica do imunobiológico, da vacina. É o processo de detecção, avaliação, compreensão, prevenção e comunicação de eventos adversos após a vacinação ou qualquer outro problema relacionado à vacina, que é o agente imunobiológico, ou a imunização, que pode ser do profissional. Os eventos adversos, eles podem ocorrer de algumas formas. Está vivo aqui o negócio. Então, podem ser fatores relacionados à vacina, que foi o que aconteceu, a suspeita, né, na verdade, do que aconteceu com a vacina do Covid. Suspeitava-se que era algum evento adverso relacionado à vacina e suspenderam a administração dos testes. Mas depois descobriram que, na verdade, era em relação ao paciente, mas depois de inúmeras investigações, por isso que eles suspenderam. Então, os fatores relacionados à vacina incluem o tipo, se ela é viva ou inativada, a cepa, né, quais são os componentes dessa vacina, o meio de cultura desses micro-organismos, o processo de inativação ou atenuação, os adjuvantes, o que é inserido nessa vacina, estabilizadores, as substâncias conservadoras, o lote da vacina relacionada à vacina propriamente dita, algum componente dentro da vacina que é inerente a gente não pode controlar, né? Não pode modificar. Então, esse tipo de evento é relacionado à vacina. Eventos relacionados ao vacinado: idade, sexo, número de doses que essa pessoa tomou, a data das doses, quais foram as doses anteriores, que dia, né, que essa pessoa tomou essas doses anteriores,
Que mais? Eventos adversos a doses prévias, por exemplo, toda vez que a pessoa vai tomar essa vacina, ela tem um evento adverso. Ela tem algum tipo de incômodo, de febre, de dor, de vermelhidão, né, local. Doenças concomitantes, então às vezes a pessoa tem alguma doença que ocasionou aquele efeito adverso. Alergia a algum componente da vacina, que às vezes nem ela mesma sabia que tinha. Autoimunidade, né? Algumas doenças autoimunes também pode provocar essa disfunção nas vacinas. Pessoas que têm doença autoimune precisam tomar vacinas especiais, não pode tomar as mesmas vacinas que pessoas normais tomam, digamos assim. E deficiências imunológicas também. E fatores que a gente viu relacionados à vacina e aos vacinados. Fatores relacionados à administração. Então, já lá na unidade, na ponta, né? A administração desses medicamentos, dessa vacina. Agulhas e seringas são próprias? Eu usei agulha própria para intramuscular, para subcutânea. Local de inoculação, então, foi na perna, foi no braço. Via de inoculação, é vacina intradérmica, subcutânea, intramuscular. Essa vacina era subcutânea, eu fiz intramuscular. Não, eu fiz errado. Então, relacionado à administração dessa vacina. Foi contaminado esse processo de administração? Houve algum erro ou não? Como identificar os fatores relacionados ao vacinado, ou seja, às pessoas vacinadas? Ter doença infecciosa em incubação. Então, se essa pessoa já tem uma doença infecciosa, pode ser que tenha algum tipo de reação. Por exemplo, a pessoa está com dengue e vai tomar vacina. Por isso que falam assim, quando a criança estiver com febre muito alta, febre baixa pode administrar. Ou até o adulto, é recomendado não tomar a vacina, porque pode dar alguma reação referente ao vacinado, porque a febre indica que, né, alguma disfunção no organismo e pode ser que essa pessoa esteja com algum tipo de infecção. A faixa etária também influencia, tendência à convulsão, então geralmente pessoas têm febre muito alta, manifestações alérgicas referentes à vacina, ter algum comprometimento imunológico já, né, congênito ou que foi adquirido ao longo da vida, e estar em uso de medicamentos corticoides e imunossupressores. Então a pessoa ela tem que tomar cuidado em relação a isso. Às vezes, por isso que é importante, mesmo que a pessoa vai só tomar vacina, fazer uma breve anamnese com essa pessoa. Porque a gente não vai conhecer a pessoa só de olhar para ela. Então, precisa fazer uma anamnese para saber, né? Fazer algumas perguntas para saber se essa pessoa está apta a receber o imunobiológico. Os tipos de evento adverso podem ser os esperados, que tendo em vista a natureza dos imunobiológicos, bem como conhecimento já disponível pela experiência. Então, febre, essa vacina pode dar febre, porque é uma reação da inoculação do vírus no seu organismo, principalmente em crianças. A dor local, né, mialgia, cefaleia, às vezes fala assim, nossa, a vacina de tétano vai doer, seu braço vai ficar super dolorido. Então, já é um evento esperado, não é um evento adverso que não foi esperado. Os inesperados são aqueles que não foram identificados anteriormente relacionados à vacina. Então, novas vacinas, por exemplo, no caso da Covid-19, são decorrentes de problemas ligados à produção, né? Alguma toxina que foi produzida na célula na hora de inocular ela dentro da vacina. Certas vacinas ocasionam reações febris semelhantes à sepse, contaminação dos lotes. Então, às vezes um lote da vacina está contaminado, causa abscesso. Então, são reações que não são esperadas e não são comuns. Quanto à gravidade dessas reações, pode ser um evento adverso pós-vacinação grave ou não grave. E quanto à causalidade, pode ser inerente ao produto, inerente à qualidade das vacinas, erro de imunização, reação à ansiedade e coincidência. A gente vai ver cada um deles. Esse slide é muito importante. Quanto à gravidade, o evento pode ser grave
com hospitalização pelo menos 24 horas, então a pessoa tem que ser hospitalizada por conta das funções, né, corporais. Gera algum tipo de sequela e pode evoluir, inclusive, para o óbito. Então, precisa estar atento a essas reações. Os eventos não graves são qualquer outros eventos que não estão incluídos nos graves. Então, não gera hospitalização, o paciente não fica com sequela. Por exemplo, uma febre é um exemplo adverso não grave, uma febre baixa. Quer dizer que essa pessoa não vai ter nenhum tipo de sequela, não corre risco, né, de perder a vida, de ir a óbito por conta dessa vacina. Quanto à causalidade, aqui ó, quanto à causalidade, deixa eu voltar aqui para vocês. Reações inerentes ao produto. É causado pela vacina ou por um de seus componentes. Então, qual é a causa desse evento adverso? Quanto à causalidade? Pode ser reação inerente ao produto, que é inerente à vacina. Pode ser reação inerente à qualidade dessas vacinas. Causada por desvio, né, da qualidade da vacina. Então, embalagem, as ampolas e frascos, às vezes veio aberta, ficou sem vedar direito, aí contaminou essa vacina. Os acessórios, agulha, seringa, o diluente. Ah, a seringa veio quebrada. Ah, é muito difícil, né? Mas acontece. Ah, na hora, né? O diluente veio errado. Então, utilizados é inerente à qualidade. Alguma hora no processo de logística, essa vacina perdeu a temperatura e ninguém percebeu e ela chegou lá na unidade e vai ser administrada. Pode ter perdido a sua qualidade. Então, isso são reações inerentes à qualidade. Reações inerentes ao erro de imunização. Causada por manuseio, prescrição ou administração inadequada. Sendo, portanto, preveníveis. Eu coloquei até essa foto do braço dessa senhora após uma vacinação incorreta. Provavelmente aí, além de errarem o ângulo, não fizeram em 90 graus, se foi uma vacina... Pelo visto aqui, parece que foi uma vacina subcutânea. Erraram o ângulo, a agulha estava contaminada, ou pegou algum vaso sanguíneo, porque o braço dela está cheio de hematoma e com possível necrose do tecido. Isso é um erro grave de administração de vacina. E provavelmente foi uma vacina o quê? De meio ml. Pouquíssimo, rapidinho. Mas a falta de cuidado, ou de atenção, fez com que essa reação ocorresse. Os erros de imunização são preveníveis através de treinamento profissional, né? Os erros relacionados à administração dessas vacinas. De suprimento adequado de equipamentos e insumos para vacinação e da supervisão dos serviços. Por isso que às vezes falam assim, não, hoje a gente não vai vacinar porque não tem, né, a vacina. Às vezes até tem a vacina em si, mas não tem agulha, não tem seringa, não tem algodão para fazer asepsia. Então, não qualquer erro de imunização é responsabilidade do profissional. Então, esse profissional ele precisa estar atento, né? Quando não tem insumos, ok, é uma responsabilidade da gestão, mesmo que você tenha solicitado. Mas quando o erro é relacionado à administração dessa vacina, é porque o profissional precisa ser capacitado. E, né, a gente, enquanto profissional, precisa estar aberto a esse tipo de capacitação. Não é, eu sempre costumo falar, é um lema mesmo. Não é feio você perguntar. Isso não vai fazer de você incompetente. Mesmo que você tenha se formado, ninguém sabe tudo. Não existe pessoa que sabe tudo. Então, não é incompetência sua perguntar caso tenha alguma dúvida ou pesquisar. É incompetência, né, incompetência no sentido de não ser competente naquela área, tá? Você administrar um medicamento errado. O profissional administrar um imunobiológico errado, que era para prevenir uma doença e causa um dano para esse paciente. Isso sim é ruim. Perguntar caso tenha alguma dúvida, pesquisar não é ruim. Então, sempre fiquem atentos a isso. As práticas
práticas inadequadas de imunização podem resultar em danos para o produtor do imunobiológico, para a instituição que os adquire e distribui, e para o profissional que manipula e administra, bem como para as pessoas que recebem, que vão ter reações, né, adversas. A classificação, então, dos eventos adversos. Toda vez que eu vejo essa imagem, eu dou risada. Eu mesmo que coloquei, mas eu acho ela super engraçada, a cara desse menininho aqui tomando vacina. E olha a forma, né, que essa mulher pega na seringa também. Reação relacionada à ansiedade. É uma reação motivada por ansiedade no processo de vacinação. Pode incluir síncopes, a pessoa desmaia, reações de hiperventilação, a pessoa fica ofegante ou consequente desordens psiquiátricas. A pessoa sai correndo, começa a gritar. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Eu mesma uma vez fui vacinar um senhor, um moço, nem não era idoso, não. Ele precisava tomar vacina por causa do serviço. Isso que eu falo, né? O emprego exigia as vacinas. Então, ele já chegou lá suando, desesperado. Que ele teria que tomar 3 vacinas. E aí, quando eu administrei, preparei a vacina, quando eu inseri a agulha, ele puxou o braço. Ele puxou o braço e a agulha saiu do braço dele. E aí eu que quase tive uma síncope, né? Porque eu falei, meu Deus, essa agulha quebra, né? No braço, se lesiona esse músculo. Aí eu expliquei pra ele, falei, moço, não pode para administrar. E eu percebi que ele tava muito nervoso. Ele, não, falei, o senhor tem alguma, né? Tem medo de tomar? Não tem, mas estava sempre ofegante, suando, e a sala de vacina é bem, a temperatura é bem baixa, então ela é fria, e ele suando. Aí eu deixei ele sentado confortavelmente e coloquei ele perto de uma parede, como se aqui tivesse a parede, assim, ó. E eu coloquei ele de lado para a parede e administrei a vacina nesse braço, porque não tinha como ele correr, né? Não tinha como ele puxar mais. Então foi uma situação inusitada, mas que acontece. Tem pessoas que até para administrar medicamento, a hora que administra, desmaia. Nem é uma reação do medicamento. É uma reação. Você já fica ansiosa porque tem, né, medo, tem receio de agulha. E aí acaba tendo essa reação. Antes de administrar a vacina ou durante a administração, a pessoa pode até desmaiar. Então, se você perceber que a pessoa, né, ela tem essa reação, eu, inclusive, todas as pessoas que vão vacinar, eu peço para elas sentarem. Porque caso essa pessoa desmaie ou tenha alguma reação, ela já está sentada. Então, fica a dica aí para vocês. Claro que tem campanhas que não dá para fazer isso, né? Principalmente campanhas grandes, que as pessoas chegam, ficam numa fila e vão se vacinando. Mas o ideal, né? Caso esteja numa campanha, observe a reação da pessoa antes de tomar vacina. Se você perceber que ela está muito nervosa, né? Procura um lugar para ela sentar, que provavelmente ela pode desmaiar ou rebaixar o nível de consciência, ficar muito agitada, né? Então, o ideal é que fique sentada. Os erros coincidentes são os eventos causados por outros motivos, que não sejam a vacina, que não seja relacionado aos erros de imunização, ao processo de administração ou relacionado à ansiedade do paciente. E acontecem após a vacina, mas não necessariamente pode ter relação com a vacina ou não. Às vezes a pessoa, né, desenvolve febre, mas não é relacionada à vacina. Às vezes ela já estava com agente infeccioso e desenvolveu a febre por causa da vacina, mas coincidiu de ser após a administração da vacina, entendeu? Por isso que é coincidente, a gente, assim que é detectado um evento adverso, precisa ser notificado para a investigação. Então, os eventos leves mais comuns, cefaleia, exantema na pele, olha lá, febre, irritabilidade, principalmente criança, febre e irritabilidade, choro persistente. Então, crianças que tomam, né, vacina, elas ficam um pouco mais, dispensam um pouco mais de atenção dos cuidadores. Então, não é que essa criança esteja manhosa, é que essa criança tomou uma vacina e pode ter reações esperadas. Manifestações locais de vermelhidão, dor, edema. Então, tomar cuidado com essa manipulação, né? Principalmente de
Crianças muito pequenas, quando tomam vacina na perna, o que as pessoas querem fazer? Ai, tadinho, quer passar a mão na perna. Não passem sim, porque pode ter um processo doloroso ali, a criança ela não sabe falar, então ela vai ficar mais chorosa. E sintomas gastrointestinais. Tem gente que toma vacina e tem sintomas gastrointestinais. Náusea, né? Tem diarreia, constipação, a depender, né, da forma que essa pessoa reage à vacina. Os graves e menos frequentes, anafilaxia, então reação anafilática à vacina, toma vacina e já apresenta um processo alérgico. Por isso, com crianças principalmente, o que eu aconselho vocês a fazerem caso um dia vocês trabalhem em uma sala de vacina? Quando eu administro a vacina em uma criança, ou eu peço para os pais esperarem alguns minutos, ou eu fico com o cartão dessa criança. Falo assim, né? A criança tomou a vacina, eu falo, não, só um minuto que eu vou... caso não tenha uma fila grande para se vacinar, você pode fazer isso. Só um minuto que eu vou anotar aqui os dados. Então, você anota os dados da vacina, das próximas vacinações, já vê os gráficos de crescimento, desenvolvimento, já faz uma análise ali do cartão enquanto essa pessoa espera. Caso tenham muitas pessoas para vacinar, você pode pedir para ela aguardar um pouco para ver se não vai ter nenhuma reação imediata, por exemplo, a reação anafilática, né, a essa criança. É menos comum? É menos comum, mas pode acontecer. Septicemia, então, pode também gerar uma infecção generalizada. Convulsão, paralisia associada à vacina, no caso da poliomielite, dependendo da dose. Choque tóxico. Letícia? Quer perguntar alguma coisa? Não, professora. Então, vou ativar o seu mudo de novo. E linfadenite por BCG. Então, pode acontecer a inflamação, né, dos linfonodos por conta da vacina BCG. Não é comum, mas pode acontecer. E quando é identificado um evento adverso, a gente não tem como saber se é inerente à vacina, ao vacinado, o que aconteceu. Não tem como a gente só olhar para essa pessoa e falar, ah, não, esse evento foi relacionado à vacina ou ao vacinado. Não, ele precisa ser notificado e existe um sistema nacional de vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, que é um sistema que monitora e investiga, né, a respeito desses eventos adversos temporariamente associados à vacinação. Então, contribui para a manutenção da credibilidade das vacinas por parte da população e dos profissionais da saúde nos programas. Então, esse sistema de monitoramento, ele é muito importante para se descobrir se o evento é relacionado à vacina, se o evento é relacionado ao vacinado, para manter a credibilidade dessa vacina. Então, sempre que tiver suspeita de um evento adverso, já pode notificar esse evento para a Secretaria de Saúde, que vai notificar o sistema de vigilância. Tem como objetivo principal, né, esse sistema de vigilância, normatizar, o reconhecimento e a conduta frente aos casos de evento adverso. Então, ele lança normativas, fluxos de atendimento, caso essa pessoa tenha um evento adverso. E a notificação, ela é compulsória. Então, essa portaria aqui, número 204 de 2016, define a lista de notificação compulsória e inclui os eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, tanto no Ministério da Saúde, quanto na Secretaria Estadual de Saúde, que é essa SES, quanto na SMS, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Identificou um evento adverso grave? Notificação. Notificação compulsória significa que é obrigatório, é obrigado a notificar, não tem querer, digamos assim. É obrigatória a notificação. Fica os eventos. A unidade onde a vacina foi administrada. Qualquer serviço público e privado que tenha sala de vacinas, seja unidade básica, pronto atendimento, hospital, ele precisa notificar caso tenha algum evento adverso da vacinação, né, da vacina que saiu de lá. Sempre no cartão, geralmente, né, coloca assim, o lote da vacina, a data de validade, o nome da vacina
E o local onde essa vacina foi administrada, por causa disso. Porque precisa se identificar, né, após o evento adverso, qual foi o local, porque esse local ele que faz a notificação nesse sistema. Todos os eventos adversos graves e ou inusitados devem ser notificados imediatamente ao nível hierárquico superior. Então, se for, no nosso caso, né, aqui de Cuiabá, notifica-se para a Secretaria Municipal de Saúde. Com a finalidade... Oxi, desculpa, gente, engasguei com o vento. Com a finalidade de alertar a vigilância do evento adverso ali na unidade de saúde do bairro X. Já vão ou se é que minha internet caiu aqui, gente, voltou. Ou se é alguma relação, né, para definir qual foi o evento adverso, qual foi o tipo. Então, se for relacionado ao lote, aquele lote estiver distribuído em algumas outras unidades, também tem que fazer essas ações de vigilância. O fluxo imediato dentro das primeiras 24 horas é por meio de telefone e e-mail. Então, imediatamente identificou, né, o evento adverso, já manda um e-mail ou faz um telefonema para já providenciar assistência a esse paciente, né, a essa pessoa que foi imunizada, e também para começar a investigação. O tempo máximo de investigação oportuno é 48 horas após a notificação. Então, identificou, já liga para a Secretaria de Saúde, já liga para, né, para sistema de vigilância, já comunica, já faz a notificação no sistema para a vigilância já começar essa investigação para saber da onde que veio essa reação adversa. Então, a gente deve assegurar que a administração de uma vacina tenha imunidade máxima com o mínimo de dano possível. Quando a pessoa procura o serviço de saúde, ela procura para tomar uma vacina e ser imunizada de certas doenças. Ela não espera que tenha uma reação, principalmente por erro de administração. Então, a vacina, ela tem que ser o mais seguro possível, tanto na sua fabricação, quanto lá na ponta, na administração, e nós somos os responsáveis por isso. Essas são as nossas referências, então, ó, eu coloquei até aqui. Tem um vídeo que eu coloquei aqui, que eu até assisti ele é bem interessante, que é como são produzidas as vacinas. Vou colocar ele para vocês no portal. Vou colocar essa aula em formato de apostila, né? Para vocês poderem acompanhar. E as referências também, que são os manuais do Ministério da Saúde. Alguma dúvida, pessoal? Estão me ouvindo? Professora, na primeira oficial vai cair qual unidade? Quais? Vai cair todas as aulas que foram dadas antes da primeira oficial. Tá bom, obrigado. Nada. Professora, Oi. voltando lá nas reações adversas, assim, se caso a gente aplicar a vacina e o paciente der uma convulsão ou alguma outra daquelas lá, o que a gente tem que fazer na hora? Se estiver na unidade de saúde, você precisa ligar para atendimento de urgência, porque a unidade básica ela não tem suporte, né, básico de vida para atender as urgências. Você faz atendimento pré-hospitalar imediato. No caso da convulsão, você só observa, né, e protege o paciente para ele não se machucar. Se tiver saindo líquido da boca dele, você tenta manter o corpo dele mais gelado possível. Nunca colocar a mão na boca, porque ele pode, né, inclusive decepar o dedo, mordendo em um processo convulsivo. Então, proteger a cabeça, para que ele, né, às vezes fica batendo a cabeça, no caso de convulsão, né?
posicionar caso esteja, né, vomitando, posicionar de lado para essa pessoa não broncoaspirar e ligar imediatamente para o serviço de urgência. E se a unidade tiver ambulância, existem algumas unidades básicas que já tem, pode colocar esse paciente na ambulância e levar ele para a policlínica ou para a UPA, né? Que agora a UPA é a unidade de referência de urgência e emergência. Então, na unidade, a gente faz atendimento pré-hospitalar, cuidados pré-hospitalares. E aí, liga para o serviço de urgência ou leva essa pessoa, caso tenha uma ambulância. Não tem muito o que fazer dentro da unidade de saúde. Mas eu sempre penso assim, muito pior seria se essa pessoa tivesse ido embora e tem uma reação dessa, uma convulsão na rua, por exemplo. Que às vezes ela vai de ônibus, ela vai andando. Então, por isso que é bom que se espere alguns minutinhos, né, para essa pessoa, para fazer o atendimento, porque dentro da unidade de saúde tem os profissionais, os enfermeiros, os técnicos, que têm capacitação para fazer atendimento pré-hospitalar, até chegar ao socorro. Né, o atendimento de nada, o atendimento de maior suporte. Oi? Essas reações, elas são comuns ou não? Não. Convulsão, choque anafilático não são comuns. Tem pessoas, não sei aqui no Brasil, mas tem pessoas fora que não gostam de vacinar as crianças. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Por conta dessas reações ou o que acontece? Olha, também queria saber qual é o pensamento dessas pessoas que não querem vacinar os filhos, né? Não querem vacinar ou se vacinarem. Não acredito que não seja pelas reações, porque as reações adversas são mínimas. E até as reações leves, como edema, cefaleia, febre, são mínimas. Não são todas as crianças que têm esse tipo de reação, não são todos os adultos. Então, geralmente, né, o movimento anti-vacina, que são essas pessoas que não querem tomar vacina, eles justificam que a vacina é um vírus que está sendo inoculado no seu organismo e pode causar alguma reação. Mas eu, particularmente, isso é uma opinião minha, sou a favor da vacinação e sempre que posso e sempre que está disponível eu me vacino, porque a reação ela é pouca, né? A reação ela é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas pode acontecer com qualquer outro medicamento também, não só com as vacinas. Então, eu não sei te responder. Essa pergunta de o que passa na cabeça das pessoas que não tomam vacina, eu não sei responder, porque cada um vai ter uma justificativa, tá bom? Mas as reações são mínimas. Tem, assim, porque tem pessoas que falam, faz compressa com água gelada, faz compressa com água fria, dos bebês, geralmente. Tem alguma, sim. Isso avalia, né? Essa compressa com água fria, ela vai avaliar, colocar gelo, ela vai aliviar a dor. Porque o gelo, ele vai fazer vasoconstricção e vai diminuir um pouco a sensibilidade do local e vai diminuir um pouco a dor. Por isso que é indicado fazer compressa. É uma medida alternativa, né? Porque fica... Oi? É melhor com a fria? É melhor com a fria? Isso. Mas tem que tomar cuidado, tem que proteger esse gelo, porque o gelo queima, né? Vai passando o gelinho, ou se tiver aquelas bolsas de gel, melhor ainda. Coloca na geladeira sem congelar e aí vai passando aos poucos, porque o local fica muito doloroso. E aí a compressa gelada, ela ajuda. A compressa quente geralmente ajuda quando tem processo já de abscesso e tudo mais. Mas se for uma reação dor local, eu recomendo compressa fria. Se não tiver como ter uma bolsa de gel, né? Aquelas bolsinhas de gel mesmo que vende em casa de coisas de saúde. E aí você coloca na geladeira, mas não congela. Isso também alivia bastante a dor e não corre o risco de queimar a pele, né? Porque o gelo você não pode deixar no lugar. Tem que ficar movimentando para não causar nenhuma lesão na pele dessa criança. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar a gravação aqui. Vocês têm mais alguma pergunta?